Canal do Ônibus acompanha o 13º encontro da FRESP, que é a Federação das Empresas de Fretamento do Estado de São Paulo, e tem trazido aos seus telespectadores mais informações sobre esse mercado grande, só que de conhecimento, pelo menos as dimensões dele, de conhecimento de pouca gente. Nosso contato aqui é com Silvio Tamellini, diretor-presidente da Ipojucatur, empresa que atua desde 1976 em São Paulo, e com Danilo Tamellini, que é diretor também da Ipojucatur, que vai contar um pouquinho para a gente mais deste mercado. Silvio, a gestão de vocês na Ipojucatur é desde 1994, né? Nesses quase 20 anos, né? Mudou o setor de fretamento? Quais foram as evoluções? O que ainda precisa evoluir? Olha, mudou muita coisa. Naquela época dos antigos proprietários, não havia uma legislação específica sobre o transporte e fretamento da cidade de São Paulo. E a coisa foi evoluindo de uns 10, 15 anos para cá, né? 20 anos. Mas aquelas empresas pioneiras do transporte e fretamento que se deslocava para o ABC, onde foi a região percursora desse segmento há mais de 50 anos, e com o deslocamento, com a construção de indústrias nas periferias dos grandes centros, o fretamento ele foi crescendo em função da necessidade de não ter um transporte urbano que levasse o trabalhador até lá. Então foi aí que começou a crescer, nascer, crescer e sobreviver, né? Quer dizer, uma carência em relação ao transporte urbano. Hoje o transporte urbano cresceu bastante, há várias linhas, vários corredores até de ônibus, mas ainda há essa carência em vários nichos, né? A carência porque nós temos na cidade de São Paulo uma dificuldade muito grande na mobilidade urbana, né? Nós não temos o transporte adequado, falta metrô, falta um prolongamento, que a cidade ela cresce muito, né? E não tem um planejamento nesse setor. O Estado falha nisso aí. Não que estamos trabalhando em cima de uma falha, mas sim de um nicho de mercado. Mas eu saliento sempre o seguinte: o viajante, o passageiro do fretamento não é o passageiro comum do transporte urbano. Ele é um passageiro diferenciado. Certo, é um passageiro então que usa carro, que não usaria o transporte urbano, e quanto mais a oferta, mais e também melhor, né? A oferta de transporte fretado, mais gente então pode deixar o carro em casa. Com certeza. Nós temos pesquisa agora de 2 anos atrás, onde o Transfretur fez, em função dessa área de restrição que foi criada pelo prefeito Kassab, nós fizemos um levantamento bem pontual e tivemos um número chegamos à conclusão que nós tiramos 21 carros, cada ônibus tira 21 carros das ruas de São Paulo. A maioria dos passageiros do fretamento, eles são possuidores de carro e ele não abre mão de um conforto, ou usar o próprio carro, ou usar o fretamento, que é um transporte seguro e confortável, para ter como opção o transporte urbano, porque é muito difícil, né? Você que está acostumado com conforto, pontualidade, ficar exposto a intempéries, segurança, uma série de coisas. Então o nosso segmento, as empresas que estão bem estruturadas e investem, acreditam no seu negócio, eu acredito muito nesse segmento que ele vai ter uma sustentação melhor. Certo, então a gente conversou de retirar veículos das ruas, o que é bom para a mobilidade e também bom para o meio ambiente, já que as cidades não aguentam mais de tanta poluição. Inclusive um dado do Laboratório de Poluição da USP mostra que no estado de São Paulo, quase 4.000 pessoas morrem por ano por causa da poluição. Quer dizer, o fretamento já traz esse benefício ambiental, mas as empresas de fretamento também investem em outras ações ambientais, como a Ipojucatur mesmo, e o Danilo vai conversar isso com a gente, inclusive com a anulação de carbono, é isso mesmo? Isso mesmo. A Ipojucatur hoje ela é a única empresa hoje no Brasil de ônibus, do segmento rodoviário, urbano e fretamento, que neutraliza as emissões de carbono. Então, todos os anos a gente faz um inventário de emissão de carbono de toda a nossa operação, tanto da queima do combustível fóssil, quanto das operações de manutenção, consumo de energia elétrica, escopo 1 e 2, que a gente fala dos inventários de emissões. E hoje a gente tem uma área de preservação permanente, que tem um estoque de carbono que supre as nossas necessidades. Então, todos os nossos clientes, toda a nossa gama de cliente,
tanto no fretamento contínuo quanto no eventual, ele está andando num veículo que está neutralizando o carbono. Entre outras ações, a gente vai em empresas, clientes nossos, para quê? Para incentivar as pessoas a utilizar o transporte coletivo, no caso privado nosso do fretamento, e deixar o carro em casa. E a gente apresenta dados como o índice de emissão, que normalmente em São Paulo a média de passageiro é um pouco mais de uma pessoa por carro que anda. Então a gente tenta trazer os benefícios que vão ter a pessoa deixar o carro em casa, a economia de custo, que é um benefício que o cliente está dando, que a empresa está dando para o funcionário, de estar utilizando o transporte coletivo, deixar o seu carro em casa. Hoje a gente tem equipamentos modernos, equipamentos ônibus equipados com internet Wi-Fi, televisão. Então não falta nada, é só uma questão de consciência e a gente consegue transmitir, em muitos casos, essa importância do meio ambiente, a influência do transporte, do fretamento com o meio ambiente. Como o Silvio falou, cada ônibus tira, em média, 21 veículos da rua. Então nós somos um aliado do transporte público de caráter privado, que é um aliado do meio ambiente. E na questão até do meio ambiente, muitas das empresas que são clientes das empresas de ônibus fretadas, elas passam pelas certificações, por exemplo, a ISO 14001, que exigem dessas empresas que as prestadoras de serviços delas tenham responsabilidade ambiental. Isso ajuda muito também num incentivo, até quase que numa obrigação, entre aspas, de mercado para as empresas de ônibus, né? Exatamente. Eu acredito que a Hipojuca-Tour está saindo na frente com esses projetos de sustentabilidade. Hoje nós temos clientes que exigem da gente programas sustentáveis e a gente está saindo na frente com esse programa de neutralização de carbono, está sendo reconhecido no mercado e eu acho que a tendência vai ser essa. Quem está saindo na frente agora vai ter um diferencial competitivo no futuro, que é a parte sustentável do serviço. E falando agora um pouco de mercado, este ano a gente teve a mudança de mercado e meio ambiente também ao mesmo tempo, né? A mudança da legislação ambiental quanto à redução de emissão de poluentes, né? E aí houve até um certo ajuste no mercado. Algumas empresas anteciparam a renovação das frotas no ano passado, né? Vocês como empresários, como que atuam no setor, como que vocês veem essa questão da entrada do Euro 5 e essa questão do ajuste do mercado? Bom, primeiro que você não tem alternativa, né? Os fabricantes, as montadoras já estão com esse equipamento e a Hipojuca-Tour já renovou 10% da sua frota, já incrementou 10% da frota em Euro 5. E eu queria acrescentar ainda, além da Hipojuca está iniciando entrando nesse processo do Euro 5, a Hipojuca-Tour está com investimento hoje de uma nova sede na cidade de Osasco, é uma garagem de 16 mil metros, toda ela planejada e com recursos para captação de água de chuva, reciclagem, tudo que diz respeito à certificação, a Hipojuca-Tour vai querer estar presente no próximo ano. Até o final do ano nós deveremos concluir essa obra, que é um investimento, quando você pergunta o que você acha do fretamento. A Hipojuca-Tour acredita, nós acreditamos no nosso segmento, estamos investindo em ônibus e em garagem. Quer dizer, na estrutura para o ônibus que influencia no serviço. Né? Sustentação, o lado social, condições de trabalhos mais adequadas, né? Com escola, treinamento da equipe, que hoje também, não é só a Hipojuca-Tour, temos muita dificuldade de mão de obra. Está muito difícil a mão de obra. Todos os setores, todos os segmentos. Então a ideia é nós fazermos já estamos estruturando para fazer treinamento também, para formação de profissionais dentro da nossa empresa. Isso é muito importante, porque é uma mão de obra qualificada, que é uma garantia também para o usuário, né? Exatamente, com certeza. Eu acho que são pontos positivos que na competitividade aí de um novo contrato, se a empresa tiver os olhos voltados para ter o melhor fornecedor, eu acredito que nós estaremos somando alguns pontos aí positivos. Tá certo, a frota da Hipojuca-Tour agora tem quantos ônibus? Hoje nós estamos com 245 ônibus. 245 ônibus para atender essa demanda, mas pode crescer dependendo da... Pode crescer, pode crescer.
Tá certo. Conversamos aqui no canal do ônibus com o Silvio Tamelini e o Danilo Tamelini, falando um pouquinho sobre o setor de fretamentos e também para a Ipojuca Tour, sobre a Ipojuca Tour. De São Paulo, Adamo Bazzani.